Holocausto foi um dos episódios mais marcantes da Segunda Grande Guerra e para que ele não seja esquecido pelo mundo, a ONU criou uma data em memória às suas vítimas. Você vai conferir agora uma entrevista especial falando um pouco sobre o que foi o Holocausto e quais os vestígios que ele deixou na história mundial. O Holocausto foi um dos fatos que mais marcou a história mundial. E para nos falar mais a respeito desse tema, eu converso agora com o professor Dr. Belarmino Souza. Bom, professor, obrigada pela presença. Mas explicando para a gente, o que foi o Holocausto, o que significa essa palavra? Na verdade, o Holocausto é um termo que ele é retomado de uma expressão bíblica, que significa o sacrifício. Tanto que existem algumas linhas hoje que discutem usar o termo para tratar do extermínio judaico realizado pelo governo nazista nos territórios controlados pelo governo nazista. Consistiu, na verdade, no entanto, que nós falamos de Holocausto na Segunda Guerra Mundial, do extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus. De 11 milhões existentes na Europa antes do início da guerra, 6 milhões foram exterminados nesse processo, a chamada solução final. Certo, professor. Mas além dos judeus, houveram outros grupos étnicos que também foram perseguidos. Quais eram esses grupos e por quê? Vamos encontrar os ciganos, também considerado dentro de uma linha racista de pensamento, uma sub-raça não adequada à civilidade europeia, e também houve um sistemático perseguir aos eslavos. Os nazistas consideravam os eslavos como inferiores e rivais numa disputa de território na Europa Oriental. Para vocês terem uma ideia, de cerca de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, 25 milhões foram de soviéticos, ou seja, 25 milhões de eslavos. Então, em termos de composição étnica aí, também teve um grande peso. Para além disso, tinha a questão também de comportamento e concepção ideológica. Comunistas, homossexuais também foram vítimas dessa perseguição nazista. Mas o foco normalmente, quando se trata do Holocausto, é a questão do extermínio judaico mesmo. Mas por que os judeus foram escolhidos por esse grupo? Repare, na verdade, o chamado antissemitismo não começa com o nazismo. O antissemitismo remonta o final da Idade Antiga, passa por toda a Idade Média e chega até a contemporaneidade. Na verdade, consistia numa repulsa, numa recusa à condição, não só racial, mas a condição cultural do judeu. O judeu visto como aquele que não aceitou Cristo como Salvador e que, portanto, tinha uma postura anticristã. Então, ao longo da história, vamos encontrar ações antissemitas, posturas antissemitas, legislações antissemitas. Por exemplo, em Portugal e no Brasil colônia, existiam restrições ao exercício de cargo público ou de alguma função eclesiástica a judeus ou cristão novo. Bom, mas no caso da Alemanha nazista, o combate, o antissemitismo, assume o perfil de uma política de Estado. E a partir de 1942, uma decisão política de extermínio geral, a chamada solução final. O judeu estava muito presente na cultura, na sociedade alemã. E talvez por isso era visto como um elemento maculador de uma utopia de sociedade pura e perfeita que os nazistas imaginavam. E no dia 27 desse mês, há uma homenagem às vítimas do Holocausto. Como é que foi escolhida essa data, professor? A ONU escolheu essa data, 27 de janeiro, porque foi a data quando as tropas aliadas, em 27 de janeiro de 1945, as tropas aliadas adentraram no campo de concentração de Auschwitz. E se deparou com aquelas cenas horrendas que nós conhecemos, de pessoas, de cadáveres, de pessoas esqueléticas, famélicas, submetidas às condições mais subhumanas que se poderia imaginar. Então é a data desse impacto para que a humanidade não esqueça o que ocorreu naqueles locais, nos campos de extermínio e naqueles anos da guerra. Bom, professor, como é que o Holocausto ele afetou a história mundial? A primeira grande questão, ao meu ver, é que chamou de forma bastante clara a atenção para a chamada questão judaica. O fato dos judeus, por cerca de 2000 anos, não terem um território para que pudesse ser um território seu. Outra questão também que mostrou a que nível chega a barbárie humana quando o preconceito, quando os exclusivismos são levados a extremo. Então, na verdade, não foi apenas o judeu, mas toda a humanidade foi vitimada com um episódio como aquele. A humanidade é vitimada de duas formas. Seres humanos
sendo exterminados por seres humanos. Portanto, acho que isso marca profundamente aí a reflexão acerca da condição humana após essa Segunda Guerra Mundial. Embora, infelizmente, após esse episódio, em outros tantos momentos, ocorreram também extermínios em massa, como na Guerra dos Balcãs. Vamos encontrar também problemas na África subsaariana. E não podemos esquecer que, triste, ironicamente, a forma como os palestinos, por exemplo, hoje um povo sem terra, são tratados pelos judeus que outrora não tiveram sua terra. Uhum. E como é que o senhor vê, né, a maneira como o Holocausto ele é lembrado hoje, nos dias atuais? Repare, permanece uma imagem muito marcante. Só que à medida que o tempo vai se distanciando, parece muito mais uma imagem de literatura ou imagem cinematográfica. Uhum. As pessoas talvez percam um pouco a compaixão, ou seja, sentir a dor do outro. Talvez as pessoas sejam menos sensibilizadas. Daí a necessidade de datas como essa, 27 de janeiro, e outra data também importante é o 19 de abril. O 27 de janeiro foi criado pela ONU. O 19 de abril foi criado pelo Estado de Israel, que é a chamada data da recordação, que é o 19 de abril foi a data quando estourou um levante judaico no gueto de Varsóvia. Então são duas datas que é para manter viva essa memória. Não podemos esquecer dessa tragédia. Uhum. E como o senhor falou, né, dessa questão cinematográfica e literária, né, quais são os filmes que as pessoas, né, que têm interesse em saber sobre esse assunto devem procurar ter uma visão diferente sobre o Holocausto? Você tem o Menino do Pijama Listrado, você tem Sinfonia de Auschwitz, você tem A Lista de Schindler. Então, filmes, existem vários. Eu li outro dia na imprensa que existe um filme produzido por Alfred Hitchcock no final da década de 40 e que ficou durante aí 70 anos sem ser acessível ao grande público. E parece que a BBC irá lançar esse filme em sua edição completa em 2015. Então, eu estou ansioso para ver as imagens aí que o Hitchcock fez. Realmente um cara ligado ao cinema de suspense e tal, mas é, de certa forma, um manifesto político dele para essa questão do Holocausto. Uhum. Então seria uma boa maneira de sensibilizar talvez as pessoas, né, vendo essas imagens, né, no cinema? Indubitavelmente. Eu creio que a imagem ela consegue nos trazer o sentimento da compaixão, essa possibilidade de sentir a dor do outro, que eu acho que é fundamental. Em termos bibliográficos, tem uma produção bastante interessante nos últimos anos. Você tem, por exemplo, Os Carrascos Voluntários de Hitler, que é um livro que trata da participação da sociedade alemã nesse processo. Você tem o Papa de Hitler, que discute os posicionamentos do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial. Você tem a IBM e o Holocausto, que discute o contributo de uma empresa germano-americana, a IBM, no fornecimento de tabuladores, que é uma espécie de pré-computadores, que facilitaram o sistematizar e o identificar dos judeus. Então tem muita produção aí acerca dessa temática. Um detalhe interessante, esse caso do Holocausto levou também os historiadores a refletirem sobre o antissemitismo ao longo da história. Então você tem muita produção aí ligada ao estudo da ação inquisitorial, atuando não apenas na Europa, atuando também nas Américas, na África e na Ásia. Você tem núcleos de pesquisa voltados para essa temática. Tá certo, então. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Catarina Paixão para o Mundo Universitário. Chegamos ao fim de mais um programa Mundo Universitário. Se você quiser rever alguma matéria da nossa programação, não deixe de conferir o nosso canal no YouTube. A sua participação é muito importante para nós. Mande a sua sugestão para o e-mail mundouniversitario@uesb.com.br que você vê aqui na telinha. Tenha uma ótima semana e eu aguardo você aqui na próxima terça-feira. Até lá!